Não sei o motivo, mas todo vídeo de pré-jogo, meu coração fica levemente acelerado. Mas eu quero saber de você, nesse primeiro momento, seu sentimento. Aqui, ó. Esquece isso aqui. Hoje dá? Você acredita? Dá pra gente derrubar um tabu nesse dia 5 de abril? Eu acredito. Eu acredito. E vou te dizer o porquê nesse vídeo. Eu também tenho um sentimento todo especial, além, claro, de derrubar esse tabu ganhando do Corinthians pela primeira vez na Neoquímica Arena. É o segundo encontro com o Ramon Dias, né? Depois de tudo aquilo que aconteceu, aquela papagaiada que ele fez, né, na saída dele do Vasco, porque o primeiro encontro ficou feio, né? Para o nosso lado. 3-0 logo no primeiro tempo, né? Mas eu tava acompanhando aqui, vendo aqui, a escalação do Vasco naquela partida. Leandrinho começou pelo lado esquerdo, Pumita pelo lado direito, Payet e Verratti. E ainda tinha aqui o todo poderoso Galdames. Então, eu olho para o elenco do Vasco hoje, o provável time titular e o provável Corinthians, eu acredito. Mas o Vasco precisa corrigir alguns erros que aconteceram no jogo contra o Santos e principalmente no jogo contra o Melgar. E a gente vai falar muito sobre isso aqui nesse vídeo, trazendo aqui alguns comentários, como do jornalista Gabriel Farias, da Rádio Transamérica, e dois corintianos. Eu sempre gosto, né, de pegar aí as reações dos adversários no nosso pré-jogo, e você vai acompanhar aqui, porque teve corintiano utilizando o seguinte argumento: poxa, eu tava acompanhando os santistas falando sobre essa partida. Aí, irmão, dá ruim, porque a galera tá bebendo uma água lá, olha. Então chega aí, família vascaína, que tem muita resenha nesse pré-jogo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Só para fugir um pouco do jogo, família, eu tava vendo aqui essa informação bem interessante também, né, visando uma outra competição que o Vasco se encontra, que é a Copa do Brasil. Tá aqui, ó, rapidamente. Sorteio da terceira fase da Copa do Brasil já tem data marcada. A definição dos próximos confrontos da Copa do Brasil já está marcada para terça-feira que vem na sede da CBF. Tá aí, então o Vasco vai ter conhecimento do seu próximo adversário na Copa do Brasil e vai ser essa pegada aí, né, família? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, é isso. Por isso, né, é muito importante um bom resultado hoje. Claro, eu quero muito ganhar, mas eu entendo que o empate é um bom resultado e a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Um outro jogador que eu queria comentar com vocês é sobre Dimitri Payet. Tá na tela. Assunto sobre Payet não voltou à tona até o momento, que é a questão da renovação do Payet. Isso aqui é uma matéria do GE. Família, hoje, né, tem a possibilidade, né, do Payet começar jogando, porque ontem, né, a gente destacou aqui uma informação que o Coutinho e o Paulinho também poderiam começar no banco, e aí eu entendo, né, que o Carille provavelmente ia começar com o Payet no lugar do Coutinho, a não ser que ele pense em uma outra estratégia de jogo, 3 volantes, né, marcar, contra-ataque, não sei, mas entendo que o Payet teria grandes chances, né, o Coutinho ficando no banco, de começar a partida. Mas eu tenho o seguinte argumento em relação aqui ao Payet: eu não renovaria. Já falei isso aqui algumas vezes, porque acho que é um jogador que ganha muito no Vasco. Claro, já pontuei isso aqui uma outra vez. Reduzindo bem o salário, bem. Aí você pensa, por que não dá? Eu sei que tem muita gente que gosta do Payet, é um jogador qualificado, me parece que nesse momento tá focado principalmente na questão física, a gente tá vendo o Payet bem condicionado, mas é um jogador, família, para render o quê? 15 minutos, 20 minutos finais, 10 minutos finais, sabe? Então eu não sou muito a favor não da renovação do Payet, mas entendo que toda oportunidade que ele tiver até o fim do contrato, e está chegando, agora em maio, né, vai ser importante caso ele queira permanecer no Vasco e passar uma mensagem para a diretoria que, ó, eu posso ajudar até o final do ano, mas reduzindo bem, quero saber a sua opinião. Comentando aqui também sobre o Nuno Moreira, eu tava vendo esse vídeo aqui do canal Future, eu acho que é assim que fala,
né? E ele fez uma análise sobre, né, a importância do Nuno Moreira nesse momento no Vasco. Nuno Moreira vira solução do Vasco desde sua chegada. E eu concordo plenamente. Eu nem precisei ver aqui a análise do canal, porque eu entendo que eu comentei muito isso aqui com vocês. Em poucos jogos, a gente já viu a importância do Nuno Moreira, individualmente falando, porque é um cara que já deu 2 assistências, me corrijam aí se eu estiver errado, para o Ryan contra o Nova Iguaçu, agora para o Verratti, já marcou 2 gols contra o Santos e contra o Flamengo, então é um cara importante demais no Vasco. Concordo plenamente com o Carille, que é aquele jogador que chegou, colocou a camisa e parece que já está uns 2 anos aqui. Além do mais, eu falei muito, mas eu perturbei muito você, vai melhorar para o Coutinho. E é isso que está acontecendo. Desde a chegada do Nuno Moreira, não dá para negar que do Felipe Coutinho a gente já viu as melhores atuações dele com a camisa do Vasco. Claro, a gente tem que pontuar o adversário, Nova Iguaçu, né? Mas o Nuno Moreira começou como titular e ajudou já demais, e agora é contra o Melgar. Então eu enchi a paciência de vocês. Chegando esses jogadores e contribuindo, você vai tirar o melhor do Felipe Coutinho, e isso está acontecendo. Seguindo aqui, para a gente focar, de fato, agora no jogo de hoje, um jogo muito importante, família vascaína. Eu estava até vendo aqui, separei para destacar para vocês, que o GE, né, fez essa postagem aqui, tá aí, ó. Só os mandantes venceram na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro, Grêmio, Fortaleza, Juventude e Vasco. Podemos pontuar aqui bons resultados. O Sport, fora de casa, empatou. O Internacional empatou com o Flamengo. Botafogo empatou com o Palmeiras. Corinthians empatou com o Corinthians e o Ceará também conseguiu ali o empate, mas na verdade é um resultado ruim, né? Porque o Ceará me parece que estava ganhando até o final do jogo e aí o RB Bragantino empatou no final. Ou seja, nenhum visitante conseguiu uma vitória na primeira rodada. E aí você já pensou? Porque o Vasco abre a segunda rodada contra o Corinthians. Será que vai ser a primeira vitória de um visitante e ainda assim quebrar um tabu, família vascaína? Ó, um ponto positivo nesse sentido é a galera do GE. Né? O Vasco, né, em alguns momentos, algumas vezes, conseguiu, né, pegar a galera do GE aqui pelo laço. Né? Ninguém votou aqui numa vitória do Vasco, no máximo aqui o empate, né, da Jéssica. A Jéssica colocou um empate e o Alex Escobar, família vascaína. Mas assim, eu queria, antes de debater aqui com vocês a provável escalação do Corinthians e a provável escalação do Vasco, trazer 3 cortes. Um, do jornalista Gabriel Farias, falando sobre esse ponto que eu acho muito importante para o Vasco conseguir um bom resultado hoje, e não somente hoje, mas todas as vezes que o Vasco for jogar fora de casa. Fora de casa, o Vasco tem que competir, tem que ter raça, tem que diminuir espaço, porque não pode, né, dar a liberdade que deu lá pro Melgar. Claro, tem a questão da altitude, ele até comenta aí no final do vídeo que eu discordo dele. E depois um corintiano falando do Verratti, que o Vasco só tem essa jogada, e também falando da postura do Corinthians, né, que fez uma péssima partida contra o Huracan. Ou seja, hoje o Corinthians deve vir com muita vontade. E aí o Vasco tem que igualar nesse tesão, família vascaína. Olha só. Tem horas que a gente fica buscando 1000 explicações táticas do porquê tal equipe perdeu tal jogo, por que aconteceu tal situação na partida. E nesse jogo do Vasco, por exemplo, né, coisa mais básica do futebol, castigou o Vasco, que é uma marcação frouxa. O Vasco, ele tomou 3 gols de bola aérea e ainda se deu um pênalti, né? Teve um pênalti perdido. Nessas 4 jogadas, o que existe em comum? O jogador que cruza a bola na área, ele tem enorme liberdade. A marcação não faz a menor questão de encurtar o espaço. E aí, o Melgar, ele cruzou 387 bolas na área, porque era basicamente o recurso que sobrava para um time limitado. E quando você cruza tantas bolas na área, não precisa nem você ter um grande aproveitamento, né? Algumas vão gerar perigo, e aí vai ficar complicado pro zagueiro, vai ficar complicado pro goleiro, por mais que eu tenha uma crítica ou outra, que um outro jogador possa ter errado, Maurício Lemos, por exemplo, naquela jogada do segundo gol da equipe peruana, mas toda hora uma bola cruzada, complica para quem tá dentro da área. E aí, o treinador, ele tem uma forma de corrigir isso, que é descascando os caras, irmão. Porque isso, para mim, me parece muito básico, não é nenhum acerto tático assim tão grande que tem que ser realizado. É um acerto básico que o jogador tem que ter a leitura por si só, mas aí o treinador também tem que colaborar com isso, né? Berrando na beira do gramado, ou dando aquela bronca no vestiário, e o Carille parece que não corrigiu. Meu grande ponto de crítica pro Carille é que no final do jogo, ele foi o burocrático master, né? Ele bota mais um zagueiro para ajudar na bola aérea, e beleza, muitos cruzamentos, pode até fazer um sentido, mas essa segunda bola sobra, toda hora que sobrava uma bola lá na disputa no meio de campo, na intermediária, nunca o Vasco vencia. Aí, meu irmão, pode botar 200 zagueiros na área, de tanto cruzar uma hora os caras conseguem o gol. Então, cara, ele foi extremamente burocrático, né? Mas eu acho que esse erro, antes de a gente falar de sistema tático, antes de a gente falar de padrão de jogo, a gente tem que falar de uma parada básica, né? Que é reduzir o espaço quando alguém vai cruzar a bola na sua área. Isso todo mundo sabe, cara. Isso aí é um básico, não precisa ter nenhum conhecimento assim tão amplo de futebol. É um conhecimento básico pra gente entender que, pô, adversário limitado vai ficar cruzando bola na área.
você não evita, acontece o que aconteceu. Um jogo ganho vira um empate em 3-3. É uma crítica ao Carille, mas aos jogadores também. Carille merece críticas, como eu falei. Foi burocrático demais, foi limitado demais para algumas coisas. Mas os jogadores também, pelo amor de Deus, né? Ah, mas a altitude. Não mete essa desculpa não, irmão. Vai dar aquela encurtadinha na marcação, a altitude não atrapalhar. Essa derrota de quarta, pensando em classificação, né? Só que assim, beleza, perdeu. Agora tem que dar resposta sábado. Contra o Vasco, um adversário que é nosso freguês histórico, é um jogo pra ganhar. Assim, eu não espero mais que o Corinthians volte a jogar no mesmo nível que jogou no final do ano passado. Eu não espero mais, né? Até porque a ausência do Garro, né, meio que dificulta isso também, né? Então eu não espero mais que tenha as mesmas atuações que teve ano passado, no final do ano passado. Mas tem que vencer o Vasco. Tem que vencer, até porque o próximo jogo é o Palmeiras, um clássico fora de casa. Então a primeira vitória no Campeonato Brasileiro tem que ser agora. Tem que ser nessa rodada, tem que ser nesse jogo, né? Se querem dar a resposta pra torcida, tem que ser agora. Noite está na terceira posição. Eu assisti pelo menos o primeiro tempo desse jogo entre Santos e Vasco. Vasco e Santos, tá, rapaziada? E posso falar pra vocês, até assistindo depois alguns santistas falando em vídeos aqui, acompanhando tudo certinho, o Santos jogou muito melhor que o Vasco esse jogo. Muito melhor que o Vasco. O Vasco hoje, rapaziada, tem que tomar muito cuidado com o atacante deles. Com o atacante deles, que é aquele Verratti. Esse cara tem que ficar muito ligado. Ainda mais que o Corinthians adora tomar gol de cabeça, esse cara é especialista nisso. Então o Corinthians tem que fazer uma marcação redobrada nesse cara nas bolas cruzadas. Tem que tomar muito cuidado com esse atacante do Vasco, porque ele é muito perigoso. No jogo contra o Santos, foram 2 jogadas deles que saíram os 2 gols do Vasco. O Santos teve muito mais volume de jogo, o Santos teve muito mais chance de gol, não concluiu, o Vasco foi lá, fez 2 gols e ganhou de 2-1. Por isso tem que ficar muito ligeiro com esse atacante do Vasco, esse Verratti aí, porque ele é bom principalmente de bola aérea, rapaziada. Tá aí. Vamos por partes? Assim, comentando primeiro sobre a análise do Gabriel Farias, que eu concordo com muita coisa, a única coisa que eu discordo é a questão da altitude, sabe? Porque é difícil você comentar sobre isso, você não estava em campo, você não está em campo para entender ali a dificuldade que os jogadores estavam passando. Porque, de fato, o Vasco teve muita dificuldade de marcação, né? Mais de 60 cruzamentos. Então você via um Vasco que não conseguia sair para marcar, né, as beiradas do campo, porque isso pode ser o cansaço, muita gente coloca na conta da questão do treinador, que não conseguiu trabalhar direito, mas, né, o Alex, eu coloquei um corte aqui no canal, ele falando, você faz ali 2 linhas de 4, cara, se você não correr, se você não ter fôlego, o time vai ficar espaçado. Então o Vasco me parece que buscou assim se agrupar no centro do campo, protegendo a área, e deixou as beiradas do campo, né? E aí, cara, foi difícil demais, e aí eu concordo com ele, é complicado você não levar os gols, porque mais de 60 cruzamentos, uma hora ou outra, né? Infelizmente, o atleta do Vasco, algum jogador vai errar, como erraram o Maurício Lemos e também o Piton. O que eu quero dizer com isso? O Corinthians tem esse perfil? Não, até porque não tem essa característica hoje, né? O Yuri Alberto e o Memphis, né, não são jogadores que têm esse jogo aéreo como força, como um ponto positivo. Mas se você dá a liberdade pro Corinthians chegar tocando essa liberdade, não pode. Então tem que chegar, tem que dificultar, não pode contar com o acerto do seu companheiro, né? Você tem que dificultar, como ele falou aí, quem tá com a posse de bola. Dificulta a tomada de decisão, não fica na frente dele não, porque tem certos jogadores em setores do campo que o jogador não pode olhar, por exemplo, o atacante, o Coutinho, cerca. Agora, o lateral, o PH, não pode cercar, não pode ficar olhando, tem que dificultar. O volante, o lateral esquerdo, não pode ficar olhando esperando o cara cruzar. Então tem que corrigir isso sim, para o jogo de hoje e, claro, todos os jogos fora de casa. E erro zero. É um ponto muito importante na partida de hoje. Em relação ali, né, aos 2 corintianos, eu acho que o Vasco hoje tem mais jogadas. Mas, claro, você tem que trabalhar como ponto forte essa questão da bola aérea, porque o nosso centroavante, com a bola no chão, com a bola nos pés, ele não tem tanto recurso. Então você tem que trabalhar essa bola aérea, é um ponto positivo, porque o Corinthians tem essa dificuldade. Mas o Vasco hoje tem outras jogadas. Não sei quem vai jogar, se é o Coutinho, se é o Payet, mas entendo que o Vasco tem que aproveitar a bola de fora da área, porque o goleiro deles não passa tanta confiança assim. Não passa. O Matheus Donelli. E aí, família vascaína, ele tocou ali na questão, né, do Vasco ser freguês. Infelizmente o Vasco não conseguiu uma vitória na Neoquímica Arena, mas é isso. Eu acho que o Vasco tem sim condições de ganhar do Corinthians e, cara, eu tô confiante num bom resultado. Eu acho que o Vasco também tem que dar uma resposta por tudo que aconteceu lá no Peru, depois de abrir 3-1 e sofrer o empate. Também acho que o Vasco tem que dar uma resposta. E pensando também na sequência do ano, né? Depois a gente encara o Sport em casa, no Brasileiro, quero dizer. Tem um jogo importante contra o Porto Cabete, então um resultado positivo hoje é fundamental. Fundamental. E aí me ajuda, por favor, Vasco, me ajuda
a trazer aqui reações desse cara que comentou que o Vasco é freguês. E aí, família, primeiro aqui falando da provável escalação do Corinthians, que eu imaginei que poderia poupar um ou outro jogador, mas não, parece que vai com força máxima. Tá aí Matheus Donelli no gol, Mateuzinho, Félix Torres ou André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrício Angeleri. Eu tava vendo em vários lugares que esse lateral ainda é dúvida, mas vamos ver. Na cabeça de área, Ranieri, Caridio e Martinez. No comando de ataque, Memphis, Romero e Yuri Alberto. Né, tem a possibilidade ali do Coronado jogar no lugar do Romero, e aí fica, né, um meio armador e 2 atacantes, porque me parece que contra o Huracan, o time ficou sem criatividade nenhuma, né? Jogando com esses 3 aí na frente, então de repente pode ter essa mudança. Já vou aqui secar, mas o que eu faço pra secar o Romero? Porque nunca tem pra fazer gol no Vasco. Ele é um dos artilheiros, inclusive eu tava vendo, né, num vídeo do Corinthians, no canal do Corinthians, que acho que se ele marcar um gol hoje no Vasco, ele se torna o jogador do Corinthians que mais fez um gol no Vasco. Eu nunca vi isso. Naquele jogo de 2023, a bola rebate, bate, sobra na cabeça dele, ele faz o gol. Pelo amor de Deus. Então, já estou te secando nesse momento, Romero, se você jogar. E aí, a provável escalação do nosso Vascão tá aqui. Vamos lá, bom resultado hoje. Léo Jardim, PH, João Vitor, Maurício Lemos e Lucas Piton. Hugo Moura. E aqui tem a possibilidade, né? Paulinho. Jair ou Tietchan, né? Coutinho no comando de ataque, Garré, Adson ou Ryan, Nuno Moreira e Verrete, família vascaína. Assim, fica difícil a gente ter aqui a certeza qual time o Carille, vai levar a campo, porque tem essa questão física, né? Os jogadores jogaram contra o Santos, viajaram, altitude, viagem, de novo Corinthians, principalmente a preocupação aqui com o Coutinho, né? Que é um jogador que tem que realmente ter um cuidado para você não perder ele por mais jogos. Então vamos ver também. O Paulinho é um outro jogador que volta de uma grave lesão do ano passado, teve já um desconforto esse ano e não vem bem. A verdade é essa, não vem bem. Não é um jogador que está conseguindo performar, mas que eu acredito muito. Então eu acho que com esse time aqui, família vascaína, eu também não sei se o Adson tem, né, condições de começar jogando. E o único ponto aqui que eu falo assim que, poxa, uma infelicidade, né? A contratação do Lloyd e a comissão técnica não ter confiança nele, porque eu acho que falta, né? Falta esse jogador de mais força física, de mais velocidade, para você ter uma outra dinâmica do lado do campo, porque você tem um ponta construtor, que é o Nuno Moreira, né? Aí você tem o Coutinho, então interessante que na sua outra ponta pudesse ser um jogador de mais força, né? Para você dar aquele tapa na frente, ele ganhar em velocidade, né? Ser uma característica diferente, porque quando joga Garré e Nuno, o time fica muito... Não é que fica lento, eu não acho que fica lento, mas esse time sofre muito sem a bola. Sofre muito sem a bola. Por ter 2 jogadores que têm até uma certa velocidade, mas, cara, você não vai conseguir tirar o melhor deles sem a bola. Você tendo esse jogador de mais força física, de velocidade, você pode recuperar uma bola e puxar um contra-ataque com ele. Nuno e Garré não têm essa característica, né, de atacar o espaço. Eles têm uma boa velocidade, né, a gente já viu aí o Nuno puxar um contra-ataque, arrancar com a bola, né, o Garré é um cara de mais cadência, né, então faz falta esse jogador aqui pelo lado direito, já que o Nuno joga pelo lado esquerdo, né. Então assim, se o Coutinho estiver bem, eu espero mais uma boa partida dele, porque ele deu uma pequena amostra, né, nesse jogo contra o Melgar, que é diferente. E esse jogador diferente pode nos ajudar a conquistar pontos no Campeonato Brasileiro. Como eu disse, um empate para mim é um excelente resultado. Ganhar, então, nem se fala. Fui. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Tamo junto.